E aí, boa noite, vamos a mais um relato aqui no Mundo de Paulinha, esse mundo, esse universo do Alzheimer, onde eu, Rebeca, filha única e cuidadora principal da minha mãe, Paula Guimarães, hoje com 85 anos, tive que adentrar, entender, aceitar, para poder lidar da melhor forma possível com essa doença que a gente sabe não é fácil, mas que a gente não tem outra alternativa que não seja aceitar, entender e lidar da melhor forma possível. E é isso que eu tento fazer todos os dias lá no Instagram, no Mundo de Paulinha, e aqui com os relatos que vocês trazem pra gente. Podem mandar inclusive para o meu e-mail pessoal, eu vou deixar aqui embaixo. Só eu acesso esse e-mail, então vocês não precisam se preocupar com o sigilo, tanto do nome de vocês, como de partes da história que possam aí de alguma forma ser identificadas. Eu pego esses relatos e eu trago aqui para que a gente possa compartilhar com outras pessoas as dúvidas, as vivências, as experiências de vocês, assim como as nossas, e dessa forma poder ajudar outras pessoas que tanto precisam e se sentem completamente perdidas quando entram nesse universo. Então vamos a mais um relato, eu espero que vocês gostem, já curtam esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa entregar a mais pessoas. Se no final vocês não gostarem, não tem problema, vocês dão o dislike, tá tudo certo. Eu também espero que vocês deixem aí um comentário, ou para ajudar essa pessoa que mandou o relato, ou para ajudar a gente, porque nós somos uma grande rede de apoio e ninguém aqui sabe tudo, a gente aprende todos os dias uns com os outros. Então vamos lá. Rebeca, boa noite. Assisti a um vídeo seu em que você homenageava a sua mãe no Dia dos Pais. Foi agora recentemente. E me identifiquei muito com a sua fala. Comecei a te seguir agora há pouco e não conheço muito da sua história, mas o simples fato de você ter tido uma mãe que também foi pai e que hoje está com Alzheimer, precisando de você, fez com que eu sentisse que já te conhecesse e que você sabe exatamente o que eu sinto em relação à ausência de um pai e hoje a ausência da minha mãe, que parece não estar mais entre nós. Sentia tanto a falta do meu pai, idealizei ele na minha cabeça e ele era a imagem perfeita do que a minha mãe nunca conseguiu ser. Porque nesse papel de pai e mãe, ela carregou um peso e, querendo ou não, transferiu esse peso para mim e para os meus irmãos. Hoje, com essa doença cruel, lutando para sobreviver, sim, porque é uma sobrevida, eu que há muito tempo já perdi a ilusão do pai perfeito que tanto busquei e que não tive, busco na minha mãe o que nunca tive dele. O problema, Rebeca, é que ela já não tem mais nada a me dar. Nada. E aí, o que é que vocês diriam para essa pessoa que se sente sozinha, se sente numa total ausência de pai e de mãe? O vídeo que eu compartilhei lá no Instagram foi uma homenagem à minha mãe, porque ela foi pai e mãe. Eu fui criada a vida inteira por ela. Meu pai foi extremamente ausente nos primeiros 15 anos da minha vida. Depois foi que a gente começou ali a ter uma relação mais próxima, mas ele morava em outro estado, já tinha uma família constituída. Então, foi muito difícil para mim lidar com esse pai que, assim como ela diz que idealizou, e eu acho que todos os filhos que foram criados sem pai ou sem mãe idealizaram esse ser, porque justamente não tinham acesso a eles. A convivência faz com que a gente perca essa idealização, ou mais do que isso, que a gente não construa esse ideal, que só existe na nossa cabeça. E aí ela traz essa ausência desse pai
e essa presença que foi um peso para ela de uma mãe que teve que ser pai e mãe. E aí tem um outro vídeo aqui no YouTube em que eu compartilho com vocês um relato e falo justamente dessa mãe que era uma pessoa muito difícil, que era uma mãe agressiva, que era uma mãe que a filha não queria ter, e aí essa filha sai de casa aos 15 anos, acaba se casando, tendo filhos, e ao voltar para casa, já separada, lá por volta dos 30 anos de idade, ela percebe que a mãe dela só vivia uma vida muito difícil. E aí não tinha como oferecer para ela nada além daquilo que ela carregava ali dentro das suas dificuldades. E ser pai e mãe não deve ser fácil. Ser mãe já não é fácil. Ser pai também não. E ser as duas coisas sozinho, nossa, eu não consigo imaginar. Eu tenho toda uma rede de apoio que me ajuda. Minha mãe me ajudou a criar minhas filhas. Hoje meu marido e minhas filhas me ajudam com a minha mãe. E eu não consigo imaginar essa carga e esse peso de uma mãe que tem que assumir o papel de pai também. Hoje eu entendo a minha mãe. Assim como essa pessoa que mandou o relato para mim e que reconheceu essa mãe com todas as suas dificuldades, porque ela passou pelo mesmo processo. A gente só vai conseguir entender o outro e até perdoar os seus excessos ou as suas faltas quando a gente consegue se colocar no lugar dele. Ou quando a gente, por algum motivo, precisa estar naquele lugar que é um lugar muito parecido com o que ele esteve em algum momento da vida. Aí sim, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é penoso assumir esse papel. E aí ela vem e traz essa ausência do pai, essa idealização que todo mundo faz em meio à ausência, e fala dessa ausência dessa mãe. Eu queria me prender com vocês nesse ponto da fala dela, que foi bem no finalzinho, quando ela diz assim: o problema, Rebeca, é que ela já não tem mais nada a me dar. Nada. Será? E aí eu queria que vocês comentassem aqui embaixo. Será que uma mãe que a vida inteira foi pai e mãe e trouxe, claro, todo esse peso de ter que assumir esse papel sozinha, esses papéis sozinha, e hoje está com a doença de Alzheimer, que traz essa ausência de consciência, essa ausência porque a gente olha para eles e muitas vezes não é mais aquela pessoa que a gente a vida inteira conviveu, que amou. Será que ela não está mais presente? Será que ela não tem mais nada a oferecer? E aí eu me lembro também de uma reflexão que eu já compartilhei com vocês, acho que lá no Instagram, de Padre Fábio de Mello. Ele fala de amar mesmo quando a pessoa não tem mais utilidade. O que é o amor além da utilidade? As nossas mães com Alzheimer, os nossos pais, eles podem não ter utilidade nenhuma. Pelo contrário, eles podem hoje dar trabalho, aquele trabalho que pode ser um trabalho físico, mas que também é um trabalho mental, porque requer muito da gente psicologicamente falando, mas eles têm tanto a ensinar. Basta que a gente queira aprender. Eles têm tanto a nos dizer, mesmo no silêncio, que é um outro assunto que eu trago muito aqui. Eles têm tanto a nos ensinar. Basta que a gente queira ouvir. E ouvir vai muito além de ouvir o que eles a vida inteira falaram pra gente e a gente não quis escutar. Ouvir tem a ver com olhar para eles, apesar de hoje eles não conseguirem mais expressar o que sentem, o que pensam, a opinião deles a respeito de tudo. A gente vai conseguir saber exatamente o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles desejam. A sua mãe ainda está aí.
ela pode não ter utilidade, ela pode não ter nada para te oferecer materialmente ou de ajuda, porque é o que a gente a vida inteira tem das nossas mães, muita ajuda, pelo menos a maioria de nós, é claro, mas ela tem muito a ensinar. Então aprenda com a sua mãe, aprenda no silêncio da doença de Alzheimer, ou numa fase mais amena, nas repetições. Nós temos muito a aprender com essa doença e com os nossos pais, aqueles ausentes que nos ensinaram muito, principalmente a sermos resilientes, a sermos fortes, a sobrevivermos à solidão ou à solitude. Se a gente aprende que a gente consegue canalizar isso de uma maneira diferente e transformar esse amor, transmutar esse amor. Eu espero que vocês pensem muito sobre essa questão da ausência. A ausência não precisa ser física. Muitas vezes a pessoa está ali do teu lado o tempo todo e está ausente, não porque está com uma doença como essa, mas porque não desejaria estar ali mesmo, queria estar em outro lugar. E existe a ausência, essa ausência literal, das pessoas que por algum motivo ou foram embora ou partiram antes de nós e que vão fazer falta, que vão deixar uma lacuna, mas que a gente pode, se necessário for, com um acompanhamento psicológico, ressignificar isso, para que esse buraco não cresça dentro de nós a ponto de a gente não conseguir também ter nada a oferecer. A nossa utilidade acaba, mas o amor, ele transcende tudo isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que precisa dessas informações, que precisa dessa troca, e convido todo mundo também a acompanhar a gente lá no Instagram, no Mundo de Paulinha. Lá a gente compartilha um pouquinho do dia a dia, reflexões, pensamentos. Eu gosto muito de escrever, então lá eu coloco muita coisa que de alguma forma pode ajudar vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.